Vamos recomeçar o estudo aqui. Boa noite para quem entrou agora. Foi a Amanda, Michele, né? Ana Paula, Toledo. Boa noite, Thales. Boa noite, gente. Boa noite. Kainara também entrou. Michele, eu acho que eu falei. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar com o Wilson fazendo a oração para a gente. Fique à vontade, seu Wilson. Vamos lá. Mestre amado Jesus, o Senhor que é a luz, amigo, irmão incondicional de todos os momentos. Viemos agradecer, Senhor, por esse momento em que nos reunimos para estudar Suas palavras, com o auxílio dos desencarnados, através da santa doutrina espírita. Que possamos, Mestre, nesse final de semana, começo de semana, agir para o bem, entender o caminho, entender o verdadeiro significado do amor ao próximo, entender o seu amor para nós, uma vez que ainda ignorantes, infantis para tal conhecimento. Cometemos erros, pecados que não queremos cometer, mas quando nos damos contas, já foi feito. Pedimos, Senhor, a sua misericórdia nesse momento, pois não queremos mais que o pecado more dentro da gente. Buscamos a sua luz, o seu caminho, mesmo que devagar, pouco a pouco, tentamos melhorar. Faça, Senhor, que essas palavras virem ações nos nossos cotidianos, que possamos amar mais o próximo, cuidar mais daqueles necessitados. Pedimos também, Senhor, sua luz e misericórdia a todos os necessitados, todos aqueles que trabalham com esses necessitados, auxiliando e sendo auxiliado. Gratidão, Senhor, por esse momento. Nos abençoe nesse início de estudo e que possamos cada vez mais caminhar para o seu encontro. Que seja feita a vontade do Pai em seu nome. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, Senhor. Obrigado. Vamos então começar o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Gosto de lembrar a vocês de que esse é um grupo de estudos que vira quase um monólogo, mas talvez é uma característica defeituosa nossa aqui de falar e ter a facilidade de falar como professor, e talvez isso iniba vocês de perguntarem, de participarem. Por favor, não deixe que isso aconteça, não. Falem, conversem, tirem dúvidas, deem opinião e vamos estudando juntos para aprendermos sobre nosso Senhor Jesus Cristo e sobre os apóstolos e os seus discípulos, né? Aqui nos Atos dos Apóstolos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu. Se fosse moderno, a gente leria: havia alguns médiuns e professores. Porque naquela época a palavra médium não existia. Quem criou a palavra médium foi Allan Kardec, que é o intermediário entre os espíritos e o mundo material. Então, Kardec, lá na introdução do livro dos Espíritos, fala: para coisas novas são necessários vocábulos novos. Ele caracteriza alma, espírito, depois ele vai falar de médium. E na época, aqueles que previam o futuro, aqueles que tinham sensações dos espíritos, que viam os espíritos, que expulsavam demônios, eram profetas. Médiuns.
e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essa é uma coisa interessante. Ó. Alguém que foi criado com Herodes, aquele que expirou e os vermes comeram o seu corpo, se arrependeu de algum modo, nós não sabemos a história, se tornou cristão. E Saulo, nós conhecemos a história à beira as portas de Damasco. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os chamei. E servindo eles ao Senhor, o que significa? Falavam e pregavam sobre o Cristo. E jejuando, aí vem assim, mas esse jejum aqui era o jejum físico de não comer? Também. Eles, evidentemente, comiam de maneira correta. Mas eles precisavam de muita comida, porque a maioria daqueles médiums eram médiums de efeito físico, e o médium de efeito físico utiliza a energia do corpo também, para doação de ectoplasma. Então, se o jejum fosse apenas um jejum material, eles não teriam condições de efetivar a obra de efeito físico, por exemplo. Então, esse jejum aqui significa o jejum dos vícios e dos erros. O estudo dos erros e jejuar desses erros, ou seja, não cometer. O que é o jejum alimentar? Não comer. Então, o que é o jejum espiritual? Evitar cair nos mesmos erros. Veja que quando os apóstolos não conseguem expulsar o demônio, Jesus falou, esse tipo de demônio só pode ser expulso com muita oração e jejum. Ora, em outros momentos, nós vemos Jesus falar que é necessário obras, é necessário ação. Então, por que o Cristo falou que é oração e jejum? Esse jejum é oração e luta constante para se melhorar. Então, a palavra jejum, na concepção evangélica que a doutrina espírita nos permite pensar, é aquele que luta contra suas más inclinações. Isso é jejuar. Evidentemente que foi interpretado apenas de modo material pela maioria das igrejas e daqueles que estudam. Nós sabemos, no entanto, que esse jejum, graças ao Emmanuel, é um jejum espiritual, que é a luta constante contra as más inclinações. É isso que caracterizava aqueles trabalhadores do bem. E jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então veio o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Um dos espíritos responsáveis por aquele grupo de trabalho falou, vamos separar Barnabé e Paulo, que eu tenho uma missão para ele. Então, jejuando e orando, ou seja, na luta constante contra as más inclinações e orando, que é o maior poder que o homem tem, a favor de si mesmo contra as más inclinações, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Associando uma vontade forte à oração, a gente consegue superar os problemas. Não é uma coisa fácil, não é simples. Tem vícios que durante a nossa vida a gente só diminui, a gente não consegue superar. Os vícios de carga espiritual. Os de carga material já é mais tranquilo. Já ouvimos falar de muita gente que parou de fumar, que parou de beber, que parou de usar droga, não é certo? Agora, por curiosidade, para fazer uma pequena graça, alguém já ouviu falar de quem conseguiu vencer o vício do celular? Então, né? Não. Só para saber. Curiosidade. A gente mesmo só que a gente às vezes não percebe. Exato. Concordo. Mas eu quero saber se já conseguiram vencer esse vício, porque ele parece mais espiritual do que material. Parece mais forte do que cigarro e bebida, esse negócio. Veja bem, virou quase um AA aqui sobre o celular, porque a gente perguntou sobre vencer o vício. Aí a Amanda sentiu a necessidade. Oi, meu nome é Amanda. Eu sou viciada em celular. Foi isso, Amanda? Os celulólatras anônimos. Mas a pergunta continua. Aqui só a Amanda resolveu se manifestar. Vocês conseguiram vencer o celular?
Aqui teve outra que se manifestou pela risada, em silêncio. A Ana Paula Mesquita se manifestou aqui com um sorriso. Eu entendi o sorriso dela. Mas vamos lá, eu quero ouvir assim. Já ouviram falar assim, consegui vencer o celular. Fiquei sem Não, ele, pelo menos dormindo. mas eu já dormi. tenho umas horas que eu fui estudar. Que Mas bom, já é alguma coisa. Porque tem é, gente, Ana Paula, que já aproveita o celular para estudar, porque ao mesmo tempo já consegue ver a notificação do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, não, e já põe o estudo para poder entrar, entendeu? Desculpa se eu ofendi alguém. Ah, Aqui, isso eu tiro as notificações de todas as redes sociais e eu deixo que tem como você colocar quantidade máxima de uso por dia. Aí eu deixo 1h30 no máximo por dia. é uma Aí luta. depois o aplicativo é bloqueado. Muito bom, isso é uma luta. Agora eu fico pensando se os nossos espíritos amigos conseguem nos mandar informação quando a gente está no celular. Eu preciso receber uma informação de um mentor, falar, olha, vai ajudar tal pessoa, ora por tal pessoa. E eu estou lá no celular. Então, só para a gente pensar um pouquinho. Eu quis apenas fazer um comentário, só para poder dar uma alfinetada na minha prima. Ah, tá bom. Vamos continuar. Eu fui alfinetar um, acertei uns 4, aí, uns 5, né? Mas tá bom. Outro lá. De brincadeira. A risada da Cainara também parece que coloca assim, oi, meu nome é Cainara. Ó, né? Como é que chama? Como é que chama, Amanda? Celulotras anônimos? Então, tá bom, É, algo assim, deve ser. tá bom. Mas é interessante a gente repensar um pouquinho, que a gente tem que jejuar de alguma coisa. Então, o que você falou, você já está fazendo jejum. A Ana Paula também falou que está fazendo jejum. Então, o exemplo foi muito claro. O que é esse jejum? É aquilo que eu tenho de problema e eu vou jejuar. Então, evidentemente que lá os apóstolos, né, e os discípulos não tinham celular. Eles tinham que jejuar de quê? Também do excesso alimentar, do excesso de bebida em termos materiais, mas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né, do que eles chamaram lá de iniquidade. Esses, então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, eles saíram de onde eles estavam, deixaram a tranquilidade do lar deles e foram trabalhar para Jesus. Vamos chamar mais a participação. Alguém entendeu a profundidade disso? Eles estavam reunidos, lá jejuando e orando, entre amigos. E o Espírito Santo falou, olha, vocês dois vão seguir para tal caminho. O significado profundo disso é: a gente que trabalha para Jesus, a gente aceita deixar o conforto do nosso lar, o nosso descanso, para trabalhar em favor de Jesus? Para viajar, para fazer uma oração na casa de alguém que necessita? Para levar carinho às pessoas que necessitam? Vocês acham que todos aqueles para quem Paulo e Barnabé falaram, e os outros também, aceitaram, agradeceram o fato deles levarem Jesus para eles? Isso Não. também acontece hoje em dia. Muitas vezes os espíritos falavam, e ainda falo, aconteceu uns casos interessantes aí. Falou assim, olha, você vai precisar viajar para tal lugar. Não, eu não gosto de viajar. Lá nós vamos precisar fazer o evangelho. Vai com o evangelho. Eu falei, chama as pessoas para fazerem? Só de fazer o evangelho lá já ajuda. Se elas quiserem participar, serão bem-vindas. Fica lá pelo menos uns 3 dias e faça evangelho na casa de fulano, ciclano. A gente ia. E vou ser bem sincero, tanto que a gente é imperfeito, né? Eu não ia muito feliz, não, porque a viagem era longa, muito longa, e ainda chegava lá, quando você vai numa casa em que o Jesus não está predominantemente e firmemente, com sinceridade no coração das pessoas, os obsessores já te recebem na porta, né? Assim, para já bater. Para vocês terem ideia, numa dessas visitas, eu fui dormir à tarde, e durante o sono, 3 obsessores falaram, o que você veio fazer aqui? Essa casa é nossa. Você não vai tirar ninguém da gente, não. Eu acordei, fiz a oração, né? Perguntei para os
bons espíritos, falaram, para você ter uma ideia do que acontece, essa casa aqui, pela falta de oração, e pelo fato de ter 3 adolescentes descompromissados com as responsabilidades, aqui é um local onde os baderneiros espirituais se refugiam e se alimentam das vibrações de sensualidade desses jovens que moram aqui. E agora, como você começou a fazer a oração, eles ficaram muito nervosos, porque eles não suportam. Quando se abre o evangelho e começa a falar de Jesus, os bons espíritos vêm. Basta a presença dos bons espíritos, que eles não conseguem ficar perto. E agora que está descansando, eles puderam entrar, porque os outros chamaram pelas ações, pelos pensamentos, eles vieram tirar satisfação, dizendo, a casa é nossa. E vocês vão ver um caso similar a esse no livro Sexo e Destino, em que o obsessor, ele controla uma casa e quando algum espírito chega lá para... É um apartamento, né? Chega lá para perguntar alguma coisa, ele fica muito bravo, essa casa é minha, você não pode nem entrar aqui. O André Luiz se disfarçou de obsessor para tentar conversar com esse obsessor desse apartamento, e esse obsessor o expulsou de lá. Então, existem essas coisas. Isso eu estou falando nos trabalhos de hoje. E nós não somos nem discípulos, nem apóstolos verdadeiros, estamos na luta constante, jejuando e orando o tempo todo. No meu caso, é melhor vocês acreditarem que esse jejum é mais espiritual, porque o corpo não ajuda muito para falar que eu estou jejuando muito de comida, né? Mas tá bom. Mesmo jejuando e orando com esses trabalhos, e a gente com mediunidade ouve esses chamados, vai em tal lugar e faz tal coisa, uma vez foi num shopping. Nós fomos, no Espírito não fala para ir no shopping, tá? Deixar isso claro, não foi isso que falou. Lá no shopping, eu sempre carrego o evangelho comigo, o Espírito falou assim, abra o evangelho e faça uma leitura. Enquanto você estiver lendo, algumas pessoas vão ser chamadas pela presença dos bons espíritos durante a leitura. Então, aonde a gente estiver, em nome de Jesus, o médium que for um pouco atento aos bons espíritos, ele vai ouvir o chamamento por uma intuição profunda. Por isso a importância de evitar esses vícios materiais. O indivíduo que se preocupa muito com as bebidas sociais, mesmo sendo médium, ele vai à casa dos outros preocupado mais com as bebidas que ele quer tomar e os aperitivos, e ele não consegue fazer o trabalho de Jesus. O indivíduo que gosta de fofoca, por exemplo, ele quer saber novidades, ele não consegue ouvir o chamamento dos bons espíritos. O significado disso é o seguinte, ele tapa os ouvidos devido aos vícios, porque ele não está jejuando. Então, quando nós nos assumimos como trabalhadores de Jesus, independente da religião que seja, a luta é sempre constante para jejuar e evitar que as coisas do mundo nos atrapalhem a ouvir os chamamentos. Então, se eu vou em nome do Cristo, em qualquer lugar que eu esteja, eu estou em nome do Cristo, não importa onde. E se eu for chamado a fazer uma oração, a fazer uma leitura, eles mostram para a gente, os bons espíritos, que não precisa nem chamar os outros, só de fazer a leitura e ter um bom espírito que te assessora, você vai conseguir ajudar as pessoas, inclusive os desencarnados. Num dado momento, foi interessante isso, eu fui para um casamento, e eles chamaram o padre não quis ir, porque era fora da cidade, chamaram o frei aconteceu alguma coisa, o frei não foi. Aí não tinha quem fosse, alguém falou assim, ó, aquele lá é espírita, ele já fez casamento. Aí me chamaram para fazer o casamento, para falar lá no casamento, não tinha quem falasse, né? Aí eu fui lá falar no casamento, eu perguntei assim para o amigo espiritual, e aí, que aqui a gente vai fazer uma oração bonita, e o pessoal vai ficar emocionado? Ele falou, não, você vai ter só a proteção minha mesmo aqui. Mas por quê? Eles estão casando com interesse, ambos têm interesse. Um financeiro, o outro interesse de projeção social. Nós não temos condições de ajudar. No entanto, vamos lá e vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, nós fomos, falamos em nome de Jesus, algumas pessoas aceitaram bem, mas o médium consegue aceitar não, né? Consegue perceber bastante a diferença de vibração. Nós já fizemos casamentos em que o interesse
era um interesse profundo, de carinho, de amor, e as vibrações eram maravilhosas. Inclusive, a gente teve a oportunidade de perceber o mundo espiritual presente, a família do noivo e da noiva, o espiritual falando, que atestaram as encarnações felizes com o compromisso assumido. E em outros locais, por exemplo, que a gente já foi fazer oração, a dificuldade era imensa, vibração muito pesada, porque a maioria das pessoas que estavam no local, elas estavam mais preocupadas com as bebidas alcoólicas, com os pensamentos infelizes, sendo uma luta para poder conseguir fazer as orações. Então, tudo isso que aconteceu naquela época pode acontecer hoje. Nós também somos chamados para o trabalho de redenção. Quando vamos visitar uma casa, nós vamos com boas intenções. E muitas vezes, algumas vezes, não muitas, algumas, muitas foi errado. A gente entra na casa e o espírito que cuida da casa fala, seja bem-vindo, vamos fazer oração. Eu falei, aí vai ajudar? Ele falou assim, quase nada. Nós precisamos da oração para ajudar as crianças, mas os adultos aqui não estão ligados a Jesus e não têm interesse de se ligar. Não importa que seja um espírito desencarnado, que vai receber a bênção da oração, vamos fazer oração em toda casa que nós entrarmos, pedir, Senhor, proteja essa casa, proteja a família, estamos aqui à sua disposição para o trabalho no bem. Aonde formos fazer um trabalho, se formos numa agência bancária, num supermercado, nós somos chamados a fazer o bem. Nós já contamos casos aqui que no supermercado tinha duas mulheres conversando, parecia mãe e filha, em estado extremo de revolta, a gente estava esperando na fila do açougue, o espírito falou assim, fala um bom dia e Deus proteja para elas, porque elas são muito católicas, só isso vai mudar o estado de pensamento delas. Aí os bons espíritos ajudando, nós, assim que trocamos o bate-olho, eu falei assim, bom dia, Deus abençoe. Elas, as duas, ficaram assim, abriram um sorriso, falaram assim, Deus abençoe, sentiram uma alegria, e foram os bons espíritos que aproveitaram aquele momento do Deus abençoe para mudar a situação espiritual delas. Eu não sei o que aconteceu depois, mas com certeza elas iam levar para casa pelo menos aquele humor melhor do que elas estavam vivendo. Então, não importa onde estejamos em nome de Jesus, trabalhando em nome de Jesus. E isso que eles foram chamados para fazer na época era uma coisa mais patente, mais forte, era preciso ir, apanhar, porque o cristianismo estava nascendo. Então, aqueles espíritos são altamente missionários, nós não chegamos perto deles em termos de capacidade de trabalho assim. Mas aqui, todos nós que aceitamos o Cristo, temos a obrigação moral de carregar conosco a oração e levar aos locais, levar bons sentimentos. Eu não sei se a Maria Tereza tem condições de falar, mas ela percebeu nesses últimos tempos que vários locais onde nós fomos, em locais como concessionária de veículos e outras lojas, que seja, foi possível até iniciar conversas em que o nome de Jesus, o nome de Deus estava presentes, né? Que eram os dois nomes. E tendo chegado a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João por ministro. Então, vocês lembram que aos sábados nas sinagogas você podia falar abertamente, quem quisesse. E lembra que Paulo era doutor da lei, né? Eu acho que eles só não conheciam. Naquela época não tinha como alguém saber quem era a pessoa, tinha que se anunciar. Elas algumas vezes levavam uma carta, um selo, e eles acreditavam na verdade que ela estava falando. Eu sou Saulo, estou aqui em nome de fulano, por exemplo, né? E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu feiticeiro, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Fausto. Essa parte aqui é bem interessante. Então, era um certo judeu, feiticeiro, falso profeta. O que significa isso? Provavelmente era até médium.
mas um médium que vendia a mediunidade, vamos dizer assim, ledores de sorte, vamos falar assim, a qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Gente, isso é muito mais comum do que imagina. Nas próprias histórias que eu falei para vocês, as pessoas com interesses materiais, interesse de poder, elas tentam atrapalhar os trabalhadores do Cristo de todas as formas. Evidentemente, entusiasmadas, né? Ou forçadas ou até inspiradas negativamente pelos obsessores. Porém, Saulo, que também se chama Paulo, depois que ele foi batizado, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Vocês acham que ele estava falando só para o encarnado? Nós sabemos que o diabo não tem filho, né? Só Deus cria. O que é filho do diabo? Aquele que tem vontade do mal, aquele que não é bom. Então, nesses casos, olha o que aconteceu ali. Paulo enxerga o obsessor por trás do Elimas e lhe diz isso, cheio de todo engano: eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Então, o castigo foi dado ao encarnado que fazia o trabalho dos obsessores. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando em redor buscava quem o guiasse pela mão. Evidentemente que é uma mediunidade de efeito físico. Lembra que falou, Paulo estava cheio do Espírito Santo, e foi o Espírito Santo, ou os bons espíritos, que falaram, vamos dar a ele uma provação. E essa provação vai servir de exemplo para o povo, de exemplo para ele, porque a ideia dos bons espíritos é que as pessoas se arrependam e não que elas paguem. Deus amoroso não quer que os seus filhos sofram. Ele dá todas as chances possíveis para que o indivíduo consiga se arrepender e melhorar através do trabalho e dedicação ao Senhor. Quando vem a situação da doença, da dor, do sofrimento, é porque não tinha mais o que fazer. Ou porque o Espírito falou assim, olha, eu prefiro passar pelo sofrimento agora, porque eu sei que eu sou uma pessoa dura e que eu não vou conseguir vencer se me der trabalho. Eu prefiro pagar de uma maneira mais rápida, mais direta e com dor, para que a minha alma seja tocada devido à frieza do meu coração, por exemplo. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, ele acreditou, mas ele acreditou por causa de um efeito físico. Nós temos no livro dos médiuns, ou principalmente, o Kardec falando que é mais por efeito moral hoje em dia, né? Pode falar, Ana Paula, fica à vontade. Thales, quando a gente lê, quando eu leio, né, uma passagem dessa, aquela mesma sensação que eu tenho, né, lendo a Bíblia, que eu encontro muitas vezes, da questão punitiva, né? Que o acontecimento naquele momento veio para punir ele pelo que ele estava fazendo. Isso É a primeira acontece. coisa que sempre me aparece, né? Depois que você fala, a gente consegue ver outro sentido. Mas eu sempre fico muito presa na Bíblia com essa sensação, ou essa interpretação que eu levo da leitura, vendo muito essa parte da punição, né, do castigo. Ana Paula, você quer uma resposta com alto ou baixo grau de sinceridade? Manda ver, muito. Então tá bom. O que você acha que pensaria lendo a Bíblia uma freira reencarnada como espírito?
Freira, punição. Então, tá aí explicado. É? É. Mas nós temos a herança do passado. O nosso passado, como é que a gente aprendeu a ler a Bíblia? Principalmente nós que fomos católicos muitas vezes. Punição. Deus pune. Como é que os judeus enxergavam a Bíblia? Punição. As escrituras passadas. Então a gente enxerga como punição, mas Deus não quer punir. Ele dá a prova para que o indivíduo entre em resgate, em arrependimento, em melhora. No geral, como nós temos uma forte herança do passado, em termos católicos, a nossa ideia é sempre a punição. Ok? Ok. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, cidade da Panfilha. Porém, João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. A gente preocupa muito com as cidades, não, mas é tudo ali perto, naquele mapa que nós mostramos no início. Se alguém tiver dúvida, coloca aí. Mapa da Palestina antiga, de Israel no tempo de Jesus. Aí a gente vai ver ali perto Antioquia, essas pequenas cidades todas ali em volta, tá? E eles saindo de perto, e depois da lição da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer os principais das sinagogas: Homens e irmãos, se vós tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Então eram chamados aqueles que gostariam de falar depois da pregação e da interpretação das Escrituras, feita pelos doutores da lei e pelos anciãos. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou dela. Eles já sabiam, evidentemente, a história do povo. Egito, José no Egito, a escravidão no Egito, Moisés tirando do Egito. E suportou seus costumes no deserto pelo espaço de 40 anos. Eles ficaram vagando no deserto. Se você colocar lá no Google a saída do Egito até a Palestina, ele vai dar o ciclo onde que eles passaram, o tempo que eles ficaram, até a briga que eles tiveram com parte dos babilônios para poder conquistar a terra dos cananeus e se colocar na Palestina. Palestina de hoje, né? E destruindo 7 nações na terra de Canaã, lhes deu por herança a terra deles. Então, foi na terra de Canaã que eles se colocaram, que hoje é a Palestina. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, nós vamos ver sobre esses juízes na parte do Velho Testamento chamada Juízes, em que conta a história de vários profetas. E depois pediram um rei, e Deus, por 40 anos, lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. As tribos foram divididas, foram várias tribos. Vocês lembram que Israel, que era o Jacó, ele dividiu Israel em várias tribos, em 12 tribos. A tribo de Benjamim era das tribos menores. As tribos eram, guarda aí que vai cair na prova da semana que vem, Zacar, Rubem, Zebulon, Simeão, Benjamim, Levi, Dan, Efraim, Naftali, Manassés, Gad, Judá e Asser. Guardaram? Essas foram as tribos, não adianta nada saber isso. Não adianta nada saber isso. É apenas a divisão. Então, eram 10 filhos e 2 adotados. 10 regiões daquela região da Palestina foram dadas e as tribos foram divididas de acordo com os filhos. Depois, aconteceram várias coisas que foi chamado cisma, né, que foi a divisão do reino de Israel, que a tribo de Judá e a tribo de Benjamim se juntaram contra todas as outras 10 tribos. E aí,
as 10 tribos formaram o reino de Samaria, que criou um rei para eles, e o reino de Judá, que envolvia a Benjamim, também a pequena tribo de Benjamim. Depois ficou separado a Samaria dos judeus. E foi aí que nasceu o termo judeus, que depois que eles, depois da morte de Jesus, que eles foram espalhados pelo mundo, acabou essa questão de tribo, porque já não sabia quem que era quem mais, né? Eles foram cada um para um canto, e nada melhor que a separação para unir os outros, né? Eles não tinham pátria, acabaram os fariseus, acabaram as divisões internas e se tornaram judeus de novo, seguindo a lei mosaica. E tendo tirado este, lhes levantou Davi como rei, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Tem filmes, se vocês quiserem ver, filmes que conta a história de Davi. Davi era um jovem, na guerra contra os cananeus, e o que eles faziam? Começava a luta, falando, está gente demais morrendo, tem que voltar para nossa casa, vai faltar comida, vamos escolher um herói. Isso acontecia, inclusive, na Grécia, que quem for assistir o filme de Aquiles, vai ver que Aquiles foi o herói escolhido, né, por Esparta para poder fazer a luta lá contra Atenas. Eles escolhiam um herói, o homem mais forte, quem ganhasse aquela luta ganharia aquela disputa, aquela batalha. Aí pegaram o gigante, o homem mais forte lá do exército inimigo, e Davi falou, era médio, falou assim, olha, o Senhor falou para eu lutar contra o gigante. Pegaram o menino, tinha 15 anos, pegou uma tiradeira, jogou, acertou a fronte do cabeça do gigante, e o gigante morreu, e aí eles ganharam aquela guerra. Então, Davi tem essa história contada ali no Velho Testamento. Da descendência deste, conforme a promessa de Deus, levantou Jesus para Salvador de Israel. Aí nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, começa fulano, filho de fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, filho de Beltrano, que gerou o rei Davi. Até aí foram 14 gerações. O rei Davi gerou 14 gerações. Até José, que fugiu para o Egito, pai de Jesus. Então, a profecia dizia que Jesus nasceu, e é a profecia que eles sabiam, que o Cristo viria da descendência de Davi. Ele seria parte de Davi, da família de Davi. E José, pai de Jesus, era da família de Davi, judeu, da tribo de Benjamim, que era da descendência de Davi. Lá em Lucas, ele começa lá atrás. Então, tinha Adão e Eva, Caim, Abel e Sete. Sete quase não fala nada da Bíblia, só fala que era o terceiro filho de Adão e Eva. A descendência de Jesus vem de Sete. Então, Lucas começa a falar da descendência de Jesus desde Adão e Eva, até chegar em Jesus. Porque a Escritura dizia que o Cristo era da descendência de Davi. Então, por isso que ele conta essa história antes. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, por que ele cita João? Porque Isaías fala, voz do que clama do deserto, o enviado antes do Cristo, também profeta, avisaria da vinda do Cristo e prepararia sua vinda. João fez isso. Então, também estava escrito na profecia que haveria aquele que seria o preposto do Cristo. Mas quando João completava sua carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Como nós já estudamos em outro momento. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão. Onde começou tudo? Deus chega para Abraão, se apresenta, eu sou o Deus único e vou fazer com que a sua descendência domine a terra. Aí Abraão é testado, está escrito lá no Gênesis, né? Abraão é testado para matar seu filho,
E quando ele vai matar o filho, vai sacrificar o filho no altar, num determinado monte, o anjo do Senhor aparece, fala: você provou a sua fé, e da sua descendência, a sua descendência dominará sobre toda a terra como as areias do mar. Então, aí ele cita toda a história de que Deus escolheu o povo de Israel para a vinda do Cristo, para que a descendência dele chegasse toda a terra. Só que essa descendência não é a descendência física de Abraão, é a descendência de Deus único e o Cristo como Salvador do mundo, o que eles não entendiam. E os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Ele está dizendo: vocês que acreditam em Deus e que sabem que o Cristo haveria de vir, estou passando para vocês as informações técnicas da história do Cristo, baseado na nossa Escritura, que era o que existia naquela época, que era o Velho Testamento, que hoje nós chamamos de Velho, mas na época eles chamavam de Velho, porque o Novo nem existia ainda. Até esse momento, provavelmente estavam escrevendo as histórias do Cristo, mas ainda não tinham uma compilação da história do Cristo. Por isso nós sempre somos gratos à Igreja Católica, que graças à Igreja Católica nós temos hoje o Novo Testamento para poder estudar a história de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que tem os árabes envolvidos nisso, os cristãos, não vou aumentar em detalhe. Porque não conhecendo a este os dias que habitavam em Jerusalém, nem os seus príncipes, condenando-o, cumpriram assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, porque também tinha profetizado que o Filho de Deus sofreria sacrifício, e que assim como a ovelha seria levado ao matadouro para carregar consigo o pecado dos homens. Eles que estudavam a Bíblia, o Velho Testamento, né, deles, a Escritura, sabiam dessas informações. E não achando nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. De acordo com os judeus, não acharam causa de morte por Cristo. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Porém, Deus o ressuscitou dos mortos. Também estava escrito pelos profetas que o Cristo ressuscitaria. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais, a qual já Deus nos cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ou seja, foi-nos prometido o Messias veio, foi falado que nós o mataríamos, nós o matamos, e estamos aqui falando dessa verdade. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu o ressuscitaria dos mortos para nunca mais retornar à corrupção, disse-o assim: as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei, ou seja, filho da casa de Davi. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, no salmo de Davi, está dizendo que o Filho de Deus não teria corrupção. De fato, Jesus não sofreu nenhuma ferida, não se machucou, a não ser depois de morto. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Ou seja, não cometeu pecados. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Olha, a vinda de Jesus pede que todo aquele que o aceite se arrependa. Remissão dos pecados, trazido pelo batismo de João. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, neste é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não tenha sobre vós o que está dito nos profetas. Ou seja, não sejam vocês aqueles que vão fazer o que os profetas predisseram. Ou seja, não sejam vocês aqueles que vão ir contra o Cristo. Aqui, ó, essa questão que não foi justificada por Moisés, voltaria nos nossos estudos antigos, em que nós explicamos, graças ao livro A Caminho da Luz, a história do povo de Israel, que eram os capelinos e que retornariam para o seu planeta se eles aceitassem o Cristo, trabalhassem pelo Cristo e ajudassem na remissão e na propagação do cristianismo para esse povo da terra.
Por isso que ele fala que, na época de Moisés, eles não puderam ser justificados, mas aí sim, na época do Cristo, era a época da redenção desse povo que foi trazido para cá. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não quereis se alguém vô-la contar. E ao saírem os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes falassem as mesmas coisas. Interessante que o povo de Israel não estava aceitando, mas os gentios aceitaram aquela palavra do Cristo. Se vocês tiverem interesse, a gente já comentou isso, mas como nós sempre dissemos e falou Pestalozzi, o pedagogo com quem o Allan Kardec fez os seus estágios, o lema de quem ensina é repetir. Nós podemos voltar e explicar essas questões de por que não foram justificados por Moisés, que é aquela toda história do povo capelino. A gente já falou, mas não tem problema falar de novo, né? No nosso próximo encontro. Depende de vocês. Se alguém tiver tempo, só pegar o livro A Caminho da Luz, dar uma lida lá, e aí vocês vão entender sobre os capelinos, que eles vieram, formaram as grandes civilizações e depois chegou a hora de retornar. E a hora de retornar última foi a vinda do Cristo. E muitos ficaram, e aqueles que se submeteram ao arrependimento e à melhora, retornaram para lá, para o planeta qual eles vieram. Alguma dúvida? Alice, qual que é o sentido de justificados? Porque eles conseguiram chegar, e aí essa pergunta torna a situação bastante interessante, que é assim, ó, Moisés trouxe a justiça, não foi? Não dava tempo de que todo o povo se tornasse justo só porque Moisés trouxe a lei de justiça. Eles tinham que receber Moisés, ler, interpretar e se modificar. Então, de Moisés até o Cristo, deu tempo, através das várias encarnações, que eles se tornassem justos, portanto, justificados, que é a condição que eles deveriam ter para voltar para o planeta deles, que é o que está acontecendo conosco agora. Jesus trouxe o amor, Moisés trouxe a justiça. Se nós conseguirmos ser justos, nós já seremos bons perante essa terra cheia de iniquidade. Então, se nós desenvolvermos a justiça, esse mínimo de justiça na interação com o nosso semelhante, nós ainda permaneceremos no planeta. Mas aqueles que são injustos e cuja injustiça faz mal aos outros através dos crimes, do egoísmo que maltrata e fere os outros de uma maneira muito forte, esses são os injustos que serão levados para outro planeta e não ficarão na Terra. Então, eles não puderam ser justificados por Moisés, não tinha dado tempo. Mas com Jesus era o último tempo da justificação, da justiça que eles deveriam adquirir. Tá. Não sei se eu vou sair do cronograma aqui. Mas como é que eles iam voltar para o planeta deles se o planeta deles foi explodido? Foi não. Nunca dizem teve, que... nenhum planeta do universo foi explodido. Ele só acaba quando Deus quer. Nenhum homem conseguiu explodir um planeta. Eu vi, não sei aonde, que o Dr. Bezerra e o Chico Xavier tinham culpa nesse fato lá nesse planeta. Foi uma pessoa que apareceu na internet, um jovem médium, e eu digo para a senhora que os bons espíritos, pelo menos na nossa oração, mostraram que ele estava representando os obsessores. Tentando diminuir a missão do Chico, diminuir a missão de Bezerra de Menezes, falou que eles foram as pessoas responsáveis por criar as bombas atômicas que explodiram o planeta de onde eles vieram. Não é verdade. É exatamente isso que eu ouvi. Bomba atômica teve lá, assim como teve aqui na Terra, mas não explode um planeta. A questão é outra. Eles não falaram, a informação não foi dada completamente falsa, existem pontos de verdade, mas o objetivo desses obsessores que usaram esse jovem foi tentar diminuir
a moral ilibada e a conquista desses dois seres, que foram Chico, também o grupo dele, e o Dr. Bezerra, em relação à credibilidade que se poderia dar a eles. Então, espalhando a ideia de que eles foram muito maus, a tendência do ser humano de hoje é desacreditar as obras deles. Mas eles são hoje o que eles não eram antes. Independente do que eles foram, eles fizeram bem. Obrigada. Viu? Foi respondido, Ana Paula? Você só não imaginava que a coisa era complexa desse jeito, né? Sim. Bom. Mas por isso que é bom perguntar. Aqui tem que ser uma discussão. Quanto mais vocês conversam, mais a gente fala. Se não pergunta, a gente não fala muito. Vai continuando nosso trabalho aqui em paz. Amém. Tem que conversar. Tudo bem? Eu vou pedir para o Emanuel fazer a oração final para nós. Receba o nosso carinho, nosso abraço. Até quarta, sexta, domingo. Tchau. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, agradecemos, Senhor, por este momento. Pedimos auxílio para levá-lo pelo restante da semana. Que possamos recomeçar nossos trabalhos com ânimo, enfrentar as dificuldades com fortaleza, aproveitarmos as oportunidades de estudo e as experiências para aprendizado. Possamos sempre manter um sentimento de gratidão constante para Ti, para com o Pai, lembrando de nossas dívidas e nos esforçando para saldar os nossos débitos. Muito obrigado. Obrigado, filho. Que assim Obrigado. seja. E com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Boa Deus. semana. Fiquem com Deus. Fiquem